5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Felipe Alencar, morador de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. Olha aí, Felipe, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como ele. Ele pediu para mandar um abraço para as gurias da Bortolotti. Eu não sei o que é isso, mas os gaúchos com certeza sabem. Então tá aí, Felipe, a música que você pediu e o recado. Hoje nós estamos comemorando mais uma incrível marca, 15.710 visualizações. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de Sociologia. Hoje eu convido você também, para mais um, o que vocês gostam de chamar de resumão, dessa vez para P2, a nossa segunda prova. Lembrando o que nós já trabalhamos na aula passada, onde nós entendemos que as formas de atuação popular de classe e de grupo minoritário, né? Falamos bem sobre isso. Então agora nós vamos entender qual é o pensamento aí do Marx e de Durkheim, como é que esses pensamentos, melhor ainda, como o pensamento deles se relacionam com greve, com sindicatos. Vamos entender aí o contexto neoliberal, os movimentos sociais urbanos, que mais? E o terceiro estado? Sim, tá tudo aqui, botei aqui para não esquecer. Então, legal, né? Então vamos lá. Já falei o que eu tinha que falar. Então, na verdade, o que são as greves? Bom, as greves, elas devem ser encaradas porque, na verdade, elas são formas de luta e representação política, na medida em que buscam paralisar serviços, com a ideia aí de chamar a atenção do Estado, quando se tratam aí de servidores públicos, ou dos patrões, da chamada classe patronal, para revisão de direitos e de salários que possam considerar aí defasados, ou para requerer melhores condições de trabalho também. Enfim, a greve por categoria de trabalho é prevista por lei, mas precisa seguir alguns critérios. Não esqueçam disso. Então, a greve é considerada legal desde que ela seja mobilizada pelo sindicato, olha só, porque aí o sindicato ele é responsável pela negociação entre os dois lados, né, patrões e empregados, representando então toda a categoria em questão, a categoria que está reivindicando aí os seus direitos, um aumento, alguma coisa assim. Então, os movimentos sociais, eles são coletivos organizados de indivíduos que possuem a mesma identidade coletiva e que traçam não só um objetivo comum a todo o movimento, como também estratégias para chamar a atenção do Estado e da sociedade, porque estão à margem da cidadania, à parte de muitos direitos. Eu gostei disso, acho que eu vou anotar isso. Bom, dessa frase, então, nesse sentido, os movimentos sociais, eles buscam mudanças em legislações que reconheçam aí direitos a determinados grupos e demandas de minorias sociais com o objetivo de ampliar a cidadania, sua representatividade e a inserção social plena. Então, a gente entende que os movimentos sociais são apartidários.
naturalmente, porque eles consideram que as suas causas elas não podem se confundir com questões de disputas de partidos, as chamadas disputas partidárias, o que aí desvirtuaria o sentido do movimento social. Mas isso não significa que um partido político, por exemplo, ele não possa apoiar a causa de um movimento social, dialogar com ele e até mesmo para que possa ser um instrumento de mudança no campo político junto a ele. Bom, quando a cidadania é falha, ou quando ela não está presente na vida de todos os indivíduos, os sujeitos em coletividade, então eles encontram formas de organização e buscam aí pela sua representatividade, conforme eu falei, né? As mais diversas formas de resgate de cidadania ou construção de direitos podem ser pensadas da organização de greves como uma forma de mobilização de alguma categoria de trabalho. Ficou claro, né? Os protestos que exigem diminuição de passagem de ônibus, até a atuação dos movimentos sociais organizados são algumas delas. Os movimentos sociais contemporâneos, como, por exemplo, o movimento negro, o que a gente trabalhou na aula passada? O movimento negro, o movimento LGBT+, o movimento feminista, por exemplo, eles têm apresentado uma profunda heterogeneidade e complexidade que devem ser consideradas quando falamos do atual momento, momento onde outros coletivos dentro desses movimentos sociais surgem demandando causas e questões específicas, mas que não desconsideram o caráter geral de cada movimento. Um exemplo legal que a gente pode dar aí é o movimento feminista, que surgiu ali lá nos anos 60. Ele tinha aí essa questão da luta da mulher pelo reconhecimento, olha só, a luta da mulher pelo reconhecimento em várias esferas sociais, dentre tantas outras questões, nos discursos levados de modo dicotômico. Dicotômico é aquele negócio que eles se completam, né? Dia, à noite, a gente já tratou sobre isso. O homem e a mulher. Então, de um modo dicotômico, por exemplo, a mulher na luta por reconhecimento em relação ao homem, a desigualdade no mundo do trabalho em relação ao homem, mas a gente deve pensar que, na atualidade, o debate dentro do movimento feminista faz girar específicas demandas, presta atenção, como as mulheres negras pobres da atualidade, por exemplo. A gente tratou essa questão numa aula passada. Essas mulheres elas não possuem questões o tempo todo em comum com as mulheres brancas de classe média dos anos 60, por exemplo, que foi inclusive um dos temas que, conforme eu falei, já trabalhamos bem isso aqui. Só para dar uma lembrada mesmo. Bom, eu vou ler uma parte da Constituição Federal. Vou ler uma parte aqui da Constituição Federal que trata justamente sobre o direito de greve. Legal? Então, vou botar isso aqui. Tá. Eu vou ler aqui, tá? Diz assim, ó. Começou um pedaço, vou botar aqui. Vamos lá. Diz assim, ó. Diz a Constituição atual na Lei 7.783, de 28 de junho de 1989. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Tem vários artigos aqui, vários parágrafos, eu vou ler um só, que é importante para a gente aqui. Todos são, mas esse aqui é mais importante para a gente destacar. O artigo 1º diz assim, ó, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Olha só, parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Dá uma continuidade para vocês terem uma ideia como a greve pode ser legal. Ainda aqui, ó, eu anotei aqui no artigo 2º que, para os fins dessa lei, considera-se legítimo exercício do direito da greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica ou
total ou parcial de prestação pessoal de serviços a empregador. Aí no artigo 3 vai falar que frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Aí o parágrafo único dele vai dizer que a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência, antecedência de 48 horas de paralisação. Muito legal, né? Eu precisava ler isso aqui porque tinha que realmente estar ao pé da letra, não podia fugir de nada que estava ali. Bom, então aqui foi mostrado exatamente o que eu falei anteriormente, que para que a greve possa ser considerada legal, precisa ser observado alguns fatores. E aí tem o artigo 4º, que ele mostra que o sindicato é que deve fazer a convocação dessa greve e observar o estatuto, diz que tem que decidir através de uma Assembleia Geral sobre as reivindicações, enfim. Eu queria deixar claro isso aí pra gente, desse artigo 1º e essa lei que torna a greve como legal. Bom, isso aí vocês podem verificar que está no site www.planalto.gov.br/CCIVIL_CC_leis_BR.CC_83.htm. Legal? Então, continuando, nós já havíamos estudado a chamada coesão social, lá que o Durkheim, a gente viu que a coesão social ela é formada quando os indivíduos agem de acordo com as regras e os padrões que são socialmente estabelecidos. Isso se dá também no âmbito moral, porque envolve aí ideias, valores, dentro da lógica da chamada consciência coletiva. Então, sabendo disso, para o Durkheim, os desejos de alguns grupos ou indivíduos devem estar submetidos aos sentimentos gerais da sociedade e não podem ser normal uma ação fora dessa consciência coletiva. Para ele, o fundamental é manter a solidariedade orgânica decorrente da divisão do trabalho social. Já trabalhamos também a solidariedade orgânica, né? A greve, então, para ele, seria um estado de anomia, porque tem como ponto de partida a ideia de que todo o conflito é resultado da inexistência de regras e normas. A greve, para ele, é um movimento especial, em uma ordem geral estabelecida, e serve só para desintegração da sociedade. Então, nesse ponto aí, o Durkheim pensa uma coisa, vamos ver o que o Marx pensa. O Marx já pensa de uma forma bem diferente. Por isso que é bom a gente estabelecer a ideia de dois pensadores, dois grandes pensadores, para a gente poder saber qual era o pensamento deles e onde a gente vai se alinhar aí em relação ao pensamento de um ao pensamento de outro. Posto isso, o Marx, ele pensa que a greve é um instrumento legítimo de luta e mais. Ele acredita que é uma busca por direitos por parte dos trabalhadores enquanto coletividade organizada. Para ele, em coletividade, os trabalhadores ganhariam mais força quando paralisassem lá suas funções, sem falar também na autoconsciência da exploração e de que paralisar seria uma demonstração de consciência da sua importância no sistema produtivo. E mais, o Marx dizia, fiz uma anotação aqui também, para ir ao pé da letra. O Marx dizia que a greve é a única força de poder do trabalhador frente ao capital explorador de mão de obra. E o professor Cláudio Neto diz que, não se esquecendo que nós não estamos em férias e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima. Não se esquecendo das recomendações que eu faço sempre para as minhas avaliações. Leiam a avaliação com calma, do início até o final.
observe o que foi falado nas videoaulas, marque para mim que você viu a videoaula, que eu vou saber. Você pode escrever uma palavrinha simples assim, ó, presente, ok, botar uma mãozinha assim, eu vou saber que você viu a aula, tá legal? Então, fiquem bem e até a próxima semana.